Bom, é muito difícil pensar numa intro legal para pôr aqui. Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Falando de Amor. Eu sou a Debs e hoje estou aqui com a minha amiga Glenda para falarmos de um tema muito importante, que é como conhecer a Deus. Bom, é um ponto muito assim, esclarecedor para a vida de qualquer cristão e para você também que está começando sua caminhada com Deus também. É a questão de muitos de nós termos uma imagem de um Deus distante. Como é que essa imagem acaba, né, se formando? É exatamente por conta dessa busca inconstante de conhecer a Deus por meio da palavra, como a minha amiga vai falar daqui a pouco, a falta de oração, jejum, meditação, essas coisas vão nos afastando. Não é Deus que se afasta, vão nos afastando de Deus. Vamos ficando desmotivados e com isso surge a imagem de um Deus distante. A gente fica desanimado, pensa, Deus está muito longe para me ouvir, para me escutar, para me consolar, para me ajudar. Com isso vamos desanimando, não vamos à igreja, não louvamos, não agradecemos, não buscamos verdadeiramente a Deus. Por isso, essa questão da comunhão, de buscar a Deus em vários quesitos que vamos falar daqui a pouco, é muito importante para a gente bloquear essa imagem de um Deus distante, porque Deus nunca, jamais estará distante de nós. Pelo contrário, o ser humano que acaba se afastando e temos essa imagem de Deus longe, Deus que não escuta, Deus que nunca nos atende. Então, por isso que a comunhão, buscar verdadeiramente conhecer a Deus, é muito importante. E esse ponto de um Deus distante é extremamente fundamental da gente parar, pensar e refletir sobre isso, porque muitas vezes nós acabamos vivendo uma vida com medo, uma vida fria, porque nós não compreendemos a grandiosidade do nosso Deus. E tem alguns pontos extremamente importantes que nós precisamos ressaltar quando nós falamos sobre conhecer mais a Deus e nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Ele. E a gente não poderia começar por outro ponto que não fosse falando sobre as disciplinas espirituais e o que são e como elas funcionam. E basicamente as disciplinas espirituais são meios pelos quais nós nos aproximamos de Deus, são meios pelos quais nós compreendemos mais sobre os atributos deles. Então nós passamos a buscar sempre e passamos a crescer espiritualmente e se assemelhar a cada dia mais com Cristo. Então as disciplinas espirituais são fundamentais para o nosso amadurecimento na caminhada cristã. Então por meio delas nós conhecemos melhor a Deus e conhecemos aquilo que agrada o coração dele. E tem um ponto extremamente fundamental sobre as disciplinas espirituais, que é o fato de que elas não são coisas separadas, não são exceções que vão acontecer uma vez ou outra na nossa vida, mas elas são atos, elas são atitudes constantes que estarão todos os dias na nossa vida. Então, as disciplinas espirituais, elas se resumem basicamente em leitura da palavra, oração, meditação e jejum. E colocando elas todos os dias na nossa vida, realmente sendo constante, buscando e perseverando, nós passamos a conhecer mais a Deus e crescer também espiritualmente falando. Nós nos tornamos mais maduros para viver, o que é uma coisa muito boa e muito show. E começando falando um pouquinho sobre a leitura da palavra, é por meio dela que nós conhecemos a Deus e conhecemos aquilo que agrada ao coração dele, e apenas lendo ela nós entendemos que o homem é incapaz de, por meio da sua própria força, de por meio do seu próprio braço, descobrir que ele precisa ser salvo, que ele pode ser salvo, como ele pode ser salvo, se há salvação. Então a palavra é o que vai apresentar pra gente o plano de salvação de Deus para a humanidade. E é impressionante porque a Bíblia se completa desde Gênesis até Apocalipse de uma maneira perfeita, mostrando para nós o que é o plano perfeito de Deus para a humanidade, sabe? Então apenas por meio da palavra nós entendemos aquilo que agrada o coração dele, aquilo que é certo segundo a perspectiva de Deus e como nós podemos seguir o caminho dele, sabe? Então é fundamental que a gente esteja constantemente buscando ler a Bíblia, buscando sempre estar conhecendo mais a palavra do Pai, porque é literalmente as palavras explícitas de Deus, né? Então, quer conhecer a Deus, quer ouvir o que ele está falando para você, leia a Bíblia, sabe? Porque é a maneira direta pela qual Deus fala conosco. E a segunda disciplina espiritual, que também é extremamente importante, é a oração, que é a maneira pela qual nós temos contato direto com o Pai, onde a gente mantém um relacionamento com Ele. E apesar dele já conhecer cada pensamento nosso, apesar dele já conhecer cada sentimento nosso, mesmo assim, ele ainda deseja nos ouvir, sabe? Ainda é da vontade dele que nós expressemos aquilo que nós sentimos, que nós coloquemos em palavras tudo aquilo que tem acontecido em nossas vidas, sabe? Então, Deus sim conhece cada pensamento seu, ele conhece cada sentimento seu melhor do que você mesmo. Mas mesmo assim, nós devemos orar
buscar, porque isso é algo conforme a vontade dele. Tem uma música muito boa que ela fala que Deus é aquele que nos pergunta o que nós queremos só porque ele deseja nos ouvir. E é exatamente isso, sabe? É uma maneira muito linda de expor e mostrar isso pra gente. E, além disso, nós temos aquele fato de que o próprio Jesus possuía uma vida de oração. Então, vivendo como Cristo, nós também devemos estar em constante contato com o Pai. Se o próprio Cristo tirava momentos a sós para estar com Deus e para falar com Deus, quem somos nós para não fazermos isso? Então, realmente é algo, assim, extremamente fundamental nós colocarmos a oração dia após dia na nossa vida. E, trazendo um pouco mais sobre o ponto da leitura bíblica, nós não podemos falar sobre a leitura sem falar sobre meditação. E a meditação é algo fundamental e pode ser um assunto meio polêmico, dependendo do lugar onde você vai falar sobre meditação, porque normalmente o senso comum aponta para meditação como aquela meditação oriental, onde as pessoas vão, sentam, cruzam as pernas, cruzam os dedos e fazem pra tentar se conectar com os seus próprios pensamentos e tudo mais, sendo que, na verdade, isso não condiz com uma visão real do que é a meditação segundo o cristianismo, né? Então, a meditação, ela basicamente traz a ideia de que não é necessário apenas ler, mas é necessário que nós meditemos na palavra de Deus para compreender realmente cada sentido exposto pelo Pai em cada palavra, em cada frase, em cada detalhe da Bíblia. Então, é buscar entender, é buscar refletir e fugir da ideia de uma leitura desenfreada e sem entendimento da palavra de Deus. E nós temos alguns versículos que falam sobre isso, e um bem famoso e bem conhecido é Josué 1:8, que fala que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, não é algo que eu vou apenas tirar 15 minutos do meu dia para meditar. Eu também vou fazer isso, mas é algo que deve estar constante na nossa vida, todo dia, desde o momento que eu vou acordar até o momento que eu vou dormir, eu devo estar meditando na palavra de Deus. E isso não só na meditação, mas também na oração, porque em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo fala que nós devemos estar em constante oração, que nós devemos orar sem cessar. Então, esses pontos são, assim, fundamentais para que nós possamos realmente conhecer mais a Deus. E a quarta das disciplinas espirituais que nós citamos aqui, que é o jejum. E o jejum é basicamente um tempo onde nós renunciamos à comida para buscarmos e focarmos em Deus, alimentando assim o nosso espírito, alimentando assim aquilo que nós realmente devemos focar, sabe? Então nós usamos o jejum para nos aproximar de Deus, para buscar compreender a sua vontade para determinadas situações da nossa vida, e na Bíblia ele também é expresso como uma forma de arrependimento. Então o jejum ele nos fortalece espiritualmente e demonstra a nossa total dependência de Deus, quando a gente fica ali com a barriguinha fazendo queria agora uma lasanha, um brigadeiro. Eu espero que você não esteja de jejum ouvindo isso, porque senão pensar nessas comidas gostosas vai ser um pouco torturante. Mas o jejum deve ser um momento íntimo entre Deus e o homem, e o jejum ele deve ser acompanhado de uma vida que segue os princípios bíblicos e que busca sempre estar em constante oração. Então essas disciplinas espirituais assim são fundamentais para que nós possamos conhecer mais a Deus e estar mais próximos dele. Gente, basicamente é tudo isso que a Glenda falou. E vem aquele questionamento, tá, mas como é que eu posso evitar essa imagem de um Deus distante? Como é que eu posso praticar todas essas disciplinas, a leitura, oração, meditação, jejum? É muita coisa, como é que eu vou fazer? Bom, gente, a resposta é simples, mas na prática é um grande desafio. É a questão da prioridade. Lá em Jeremias 29:13 diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Esse versículo resume por si só o que eu quero dizer. A questão da prioridade. Você só vai conseguir realmente praticar ter essas disciplinas, conhecer a Deus verdadeiramente, se você priorizar Deus na sua vida. Porque é como qualquer outra coisa na sua vida que você quer alcançar, qualquer objetivo. Você quer passar numa prova? Você tem que priorizar os seus estudos, entendeu? Você quer conquistar uma vaga de emprego? Uma promoção, você tem que se dedicar, tem que priorizar. Então, por isso que eu digo que é muito importante a organização. Não digo só de questão, não estamos falando só da questão espiritual aqui, mas questão da sua rotina, se organize. Ou se você estuda, se você trabalha, igual a Glenda falou, você quer conhecer a Deus, tem que ter disciplina, você precisa separar um dia
um momento todo dia para leitura, para oração, para meditação devocional. Você tem que ter momento com Deus, você precisa priorizar. Porque Deus, ele é nosso tudo, ele é nosso amigo, é nosso pai, nosso consolador. Mas se você não priorizar momentos diários com Deus em sua vida, ele nunca vai ser nada para você, entendeu? Vai ser igual a gente está sempre falando aqui no podcast, essa questão de prioridade de buscar verdadeiramente, de não ter Deus apenas como aquele amigo, como é que pode dizer, né? Um contato de emergência. Você só vai buscar quando você está com um problema, com uma dificuldade. Não. Você tem que buscar a todo tempo, porque todo tempo ele tá ali te esperando, sabe? Eu imagino muito, quando fala essa questão, né, de priorizar, de buscar a Deus, eu imagino muito Deus, os anjos, Jesus, tudo assim, dando pulinhos de alegria quando a gente realmente separa um dia para conversar com ele, porque Deus, gente, tudo que Deus pode fazer, transformar na sua vida, fazer os milagres que Ele pode operar na sua vida, cara, você só vai conquistar, viver essas experiências, ter um verdadeiro relacionamento com Deus se você priorizar. Então prioriza de verdade. A gente sabe como é difícil, todas nós aqui do podcast, algumas trabalham, nós fazemos faculdade, a gente sabe como é difícil, então a gente não tá apenas falando da boca para fora, estamos vivenciando isso. Realmente é muito corrido o dia às vezes, mas temos que priorizar a Deus, porque Ele prioriza a gente. Ele tá o tempo todo ali, então por que não estarmos o tempo todo para Deus? Sim, Debs, e tem uma frase muito boa de Martinho Lutero, em que ele diz que já segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi-as todas, mas tudo que deixei nas mãos de Deus, isso sim ainda possuo. Então, muitas vezes a gente tá assim no dia a dia naquela loucura, né? Porque a gente sabe que é uma loucura. Tem vezes até que a gente sente que não tá nem vivendo, a gente só tá sendo arrastado pelas nossas obrigações, porque são muitas coisas pra fazer. Porém, as únicas coisas que realmente valem a pena, as únicas coisas que realmente importam são as coisas eternas. Então, assim como o Martinho Lutero coloca, são as coisas que estão na mão de Deus, sabe? Aquilo que nós fazemos que glorifica a Ele é o que realmente importa, sabe? Claro, nós devemos trabalhar e dar o nosso máximo enquanto trabalhamos. Nós devemos estudar e estudar com excelência, porém, nós não podemos deixar de lado aquilo que realmente importa, sabe? Aquilo que realmente importa é aquilo que glorifica o nome de Deus e bendiz a Ele, sabe? Aquilo que realmente importa são as coisas eternas. E é um ponto extremamente importante nós lembrarmos que nós devemos glorificar a Deus com a nossa agenda, sabe? Então, qual é a coisa mais importante do seu dia? Qual é a coisa mais importante do seu dia na sua agenda? E isso precisa ser o seu momento a sós com Deus, porque mais do que as nossas obras, mais do que nós temos a oferecer para Ele, Deus deseja um relacionamento conosco. Mais do que nossas obras, Deus deseja um relacionamento, Deus deseja o nosso coração. Então, nós realmente precisamos tirar tempo, nós realmente precisamos priorizar aquilo que é eterno, aquilo que glorifica o nome dele. Até porque nós não poderemos ajudar outras pessoas, nós não poderemos falar do evangelho, falar da palavra de Deus, se nós não estivermos tendo um relacionamento com ele. Eu não vou conseguir mostrar um caminho sobre o qual eu nunca trilhei. E tem um versículo em Deuteronômio 4:9 que diz que nós devemos ficar muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos, não deixe que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Por quê? A gente tem um problema muito grave que é o de esquecimento. Nós esquecemos muito fácil, sabe? Muitas vezes nós sabemos que Deus é grandioso, nós sabemos que Deus é poderoso, nós sabemos que Ele é onipotente, onipresente, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porém, mesmo assim, nós temos dificuldade para confiar em Deus. Por quê? Porque nós esquecemos daqueles momentos em que a gente não tinha esperança e Deus foi aquele que nos socorreu, nós esquecemos do sacrifício de Cristo na cruz por nós esquecemos de quem Deus é e nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, porque se nós esquecemos quem Deus é, nós esquecemos quem nós somos, porque a nossa identidade está fincada e firmada nele. Então, é algo extremamente importante a gente manter em mente que conhecer a Deus é algo fundamental e não é algo que, eu vou chegar num patamar da minha vida e agora eu não preciso mais conhecer a Deus, porque agora eu conheço Deus. Não, cara, isso não vai rolar. Até porque tudo que nós temos e conhecemos sobre Deus até agora não é tudo sobre Ele, porque Ele é grandioso demais para que nós consigamos entender completamente tudo sobre Deus. Então, é algo extremamente importante a gente entender que deve ser uma preocupação
preocupação na nossa vida diária, sim, estar a cada dia mais tendo momentos a sós com Deus, conhecendo a Deus e buscando viver segundo a sua palavra, colocando as disciplinas espirituais em práticas, sendo elas a leitura da palavra, oração, jejum e meditação, e entendendo que nós devemos priorizar aquilo que glorifica o nome dele, sabe? Que tudo passa, nada faz sentido debaixo do sol, tudo são palavras soltas ao vento, senão aquilo que glorifica o nome dele e que bendiz as coisas relacionadas ao reino dos céus. Então é algo assim, Debs, é algo extremamente fundamental. E que a gente possa cada dia mais se sentir próximo desse Deus, nós possamos a cada dia mais viver uma vida que busca priorizar apenas a ele. Ah, muito bonitinho, vai. Eu amei esse podcast. Tá tudo. Olha, gente, sério, guardem essas palavras que eu e a Glenda falamos. Acreditem, estamos vivendo momentos assim tensos que precisamos priorizar todos os dias. Essa questão que ela falou de se organizar, né? Organizar a agenda. Eu até tive uma experiência com Deus ontem à noite que eu tenho meus sonhos, tenho muitas coisas que eu quero fazer, mas claro, com ele à frente sempre. E eu tava assim muito preocupada, eu não sabia se devia fazer ou não. E Jesus simplesmente colocou essa palavra no meu coração, gente, se organize. Só isso, foi simples. Hoje acordei, me organizei, montei a minha agenda e, gente, essa questão da organização na sua vida espiritual, a questão da sua organização no seu dia a dia influencia muito na sua vida emocional, a sua saúde mental, inclusive a sua vida com Deus. Vocês pensam que não, mas Deus gosta sim de organização, gente. Não só organizar o nosso coração, mas organizar a nossa rotina, porque se você só for levando, fazendo do jeito que dá, quando você quer, cara, você vai se sobrecarregar, vai se frustrar, vão vir as angústias, isso aí vai ser uma brecha para o inimigo te desanimar, entendeu? Aí vem aquela questão de você parar de ler a Bíblia, parar de ir na igreja e começa a ver Deus distante, então não permita que isso aconteça. Priorize Deus, se organize, leia a Bíblia todos os dias, ore, faça devocional, lá na página do Firmamento tem toda uma agenda, um calendário de leitura bíblica, de leitura da Bíblia. Vai lá conferir, gente, que sério, vocês vão ser muito abençoados. E acho que era isso, né, Glenda? Tem só mais uma coisinha que eu gostaria de acrescentar, porque é uma frase muito boa. E aqui a gente gosta de compartilhar lapadas, então não sou obrigada a ficar guardando essa lapada aqui pra mim, mas é uma frase muito boa que eu gosto, que ela diz que nós não temos tempo para gastar, nós temos tempo para remir. O tempo é um presente que Deus deu pra nós, sabe? O tempo é um presente que Deus nos deu, entregando o seu filho único para morrer em nosso lugar. Então, nós não estamos apenas jogando o tempo fora, nós estamos gastando o tempo que Deus nos deu, sabe? Então, nós precisamos saber remir esse tempo e organizar de maneira a glorificar ao nome dele. Então, fique com essa frase na cabeça: nós não temos tempo para gastar, temos tempo para remir, porque foi para isso que Deus nos deu o nosso tempo. E agora sim, a gente pode finalizar. Um beijo, muito obrigado por ouvir e esperamos você no próximo podcast. Tchau, tchau! Tchau!